Olá, se você tem uma Bíblia com você esta manhã, vá para Isaías capítulo 6. Então, iPhone, iPad, o que quer que você esteja usando. Se não souber onde está, você pode ir aos Salmos e depois aos Provérbios e depois está Isaías. Ou você pode simplesmente ir ao índice. Mas bem, Isaías capítulo 6, e vamos fazer uma mensagem independente esta manhã. Mas pode ser um dos sermões mais importantes que você já ouviu, das lições que você já ouviu sobre Deus, porque quero falar sobre isso esta manhã. Deus é... E aqui está o que eu quero fazer. Quero completar o espaço em branco. Então Deus é. E quero completar o que a Bíblia diz que Deus é. E literalmente o que vai acontecer é que quero me certificar esta manhã. Quero dizer, quero me certificar de que o seu Deus, escute com atenção, coincida com este Deus. Porque, cara, quando vejo tanta informação sendo divulgada sobre Deus, muito do que se diz sobre Deus na nossa cultura, hoje em dia não coincide com o que este livro diz sobre Deus. E aqui está a razão pela qual isso é tão importante. Havia um teólogo chamado A. C. Tozer. Ele viveu muitos anos atrás, mas ele disse isso. Ele disse que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Em outras palavras, como vemos, Deus é realmente uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante sobre a vida. Então, eu tenho uma pergunta para você e quero que você realmente se junte a isso, porque eu prometo que esta mensagem, escute isso, se aplica a cada pessoa nesta sala. O que vem à sua mente? Agora, deixa acontecer. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Então, quando você tem um pensamento sobre Deus, qual é o seu primeiro pensamento sobre Deus? E esse deveria ser o primeiro pensamento que você tem sobre Deus. Agora, algumas pessoas diriam, bem, quando penso em Deus como um Deus de amor. E eu diria a todos na sala, sim, Deus é um Deus de amor, Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Algumas pessoas pensam na graça. Deus é definitivamente um doador de graça. Algumas pessoas pensam no julgamento simplesmente pela forma como cresceram e pelas experiências da vida. E eu quero que você me ouça com atenção. Deus julgará. Quero dizer, isso é algo que está em toda a Bíblia. Mas Deus deixou claro que seu desejo é oferecer graça. Eu diria que quase todos já ouviram João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha no versículo 17. Este é Jesus, ensinando aquele que se sacrificaria pelos nossos pecados. Ele disse, Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. E assim, há muitos grandes pensamentos que podemos ter sobre Deus. A maioria dessas coisas que mencionei despertam grandes pensamentos sobre Deus. E me ouçam, porque muitos já pensam que estou pregando para as pessoas de fora. Vamos lá, agora, porque todos vocês têm a visão correta de Deus. Todos vocês pensam exatamente o que se deve pensar quando pensam em Deus. Mas a realidade é que há tantos pensamentos falsos que as pessoas têm sobre Deus, tanto dentro quanto fora da igreja. E o que eu quero fazer é me concentrar em um pensamento sobre Deus. Isso parece estar ausente na nossa cultura hoje em dia. Na verdade, eu realmente estaria disposto a apostar nisso. Para a maioria, o que eu vou dizer não é a primeira coisa que veio à mente quando eu disse Deus é. Eu vou te dar. E vamos ver isso no texto. Isso é o que eu quero que você entenda. Escreva isso. Acompanhe-me aqui porque eu vou completar o espaço em branco. Deus é, isso é o que a Bíblia diria. Deus é um Deus santo. Foi esse o seu primeiro pensamento? Foi aí que sua mente foi quando você pensou em Deus? Deus é um Deus santo, porque isso é o que a Bíblia estabelece. Agora, esse pensamento pode parecer muito pouco prático para nós hoje em dia. Para muitos, quando você diz que Deus é santo, alguns já estão se desconectando pensando, eu devia ter ido a outra igreja, né? Então isso não é muito prático. Mas uma pesquisa da Gallup realizada no último ano e meio disse isso, ouçam isso em um recorde alto. 54% dos americanos, não dos cristãos, dos americanos, avaliam o estado dos valores morais nos Estados Unidos com uma nota baixa. E ouçam isso, 83% acham que está piorando. Eles pensam que há um declínio moral e acreditam que há um grande declínio moral em nosso país. E deixe-me dizer como chegamos aqui, lutando com questões culturais na igreja. Posso nomear temas e alguns diriam que são aceitáveis. Outros nesta sala diriam que é absolutamente inaceitável como chegamos à guerra cultural em que nos encontramos neste lugar. Escutem com muita atenção. Perdemos uma compreensão clara da santidade de Deus. Olhem, o que a Bíblia nos diria esta manhã, muitas igrejas não diriam isso, muitas pessoas que professam a Cristo não diriam isso, mas o que a Bíblia nos diria.
esta manhã é que a grande necessidade da nossa cidade, a grande necessidade da nossa nação, a grande necessidade do mundo é que precisamos parar de ver Deus como pensamos que Ele é. Precisamos parar de ver Deus como pensamos que Ele é e precisamos ver Deus como Ele realmente é. E quero dizer a vocês que isso não é apenas a minha opinião, mas está comprovado na Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías recebe, escutem bem, porque está na Bíblia, uma visão correta de Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que Isaías tem essa visão correta de Deus. Ouçam o que acontece e ele nunca mais foi o mesmo. É isso que a Bíblia ensina, que de repente essa pessoa tem uma visão correta de Deus. E ao ver Deus corretamente, nunca mais foram os mesmos. E quero dizer a todos nesta sala, a todos online, que acredito que esta mensagem deve ficar conosco. O que aconteceu com ele pode acontecer com você. E oro para que isso aconteça hoje. E assim, quero mostrar a vocês hoje o que Deus mostrou a Isaías. Porque o que Deus mostrou a Isaías neste livro era algo que Deus queria te mostrar. Foi uma experiência de Isaías, destinado a ser transmitido, onde você poderia dizer o mesmo que Isaías disse aqui. E assim, em Isaías, capítulo 6, no versículo 1, vamos à escritura e vamos desmembrá-la. E eu adoraria desmembrar cada pequeno detalhe deste trecho, mas vocês ficariam bravos. E também o segundo serviço, é o seu tempo, não podemos fazer isso. Cobriremos o que pudermos, isso é o que diz. No ano da morte do rei Uzias, preguei sobre Isaías no ano passado. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor sentado em um trono, alto e exaltado. Vi o Senhor sentado no trono, alto e exaltado, com a borda de seu manto preenchendo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um chamava o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, e os fundamentos das portas tremeram à voz daquele que clamava. E lembre-se, ele está vendo isso enquanto o templo se enchia de fumaça. E há tanta representação ali. E então ele vê o Senhor. Veja qual é a sua resposta. Ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até ele com uma brasa acesa na mão, que havia pegado do altar. Ele tocou minha boca com isso e disse: Veja, isso tocou seus lábios e sua iniquidade é tirada, e seu pecado é perdoado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem irá por nós? E então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não quero que você perca a magnitude desta declaração. Todos se concentrem por 1 minuto, pois ao mencionar esta palavra, parece não ser culturalmente relevante para a América. Isso não é culturalmente relevante para a minha vida, mas é mais culturalmente relevante para a sua vida, mais culturalmente relevante para o seu futuro, mais culturalmente relevante para seus dias nesta terra do que você poderia imaginar. Eu não quero que você perca o que ele diz. Ele diz: eu vi o Senhor. Agora pense nisso por 1 minuto. Ele não disse: eu ouvi uma história sobre o Senhor. Ele não disse: eu fui a uma aula de teologia. Ele não disse: eu ouvi um podcast. Ele não disse: esse pregador me disse. O que ele diz é: eu vi o Senhor. Apenas a magnitude dessa declaração deveria chamar nossa atenção, porque o que vamos ler não são pensamentos ou opiniões de terceiros. Nossa visão da religião, o que estamos prestes a ver, é alguém que viu o Senhor. Mas então isso me levanta uma pergunta. Claro, isso te levanta uma pergunta: o que foi que ele viu? Quero dizer, se ele viu o Senhor, o que foi que ele viu? Bom, deixa eu te mostrar na cena, olha o que ele diz. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Veja o que ele diz, sentado em um trono. Isso teria sido no ano de cerca de 739 a.C. Se você estudar sua Bíblia, aprenderá que Uzias foi um grande, e quero dizer um grande rei para Judá. Ele amava a Deus, ele buscou a Deus, ele honrou a Deus. Durante seu tempo, houve um crescimento econômico. Não é isso. O que você está orando por? Com uma mudança total, as taxas de juros estavam em um mínimo histórico. Alguém diga amém. A inflação estava baixa, teve um reinado de prosperidade, teve um reinado de abundância, havia 2 camelos em cada garagem, Juarenem na rede de notícias de Jerusalém, estava cantando suas louvações, eram dias de milagres, gente. Só estou dizendo isso. Na verdade, pensem nisso. Você pode estudar na sua Bíblia. Vocês nunca lutaram uma guerra que não ganharam. Nunca perdi uma batalha. Acho que Trump tem um novo herói. Posso dizer isso a todos. Mas Isaías diz isso. Foi no ano em que o rei Uzias morreu. Então você pode imaginar o medo. Você pode imaginar a desesperação, a dificuldade que pensa que se instala neste povo.
Aqui está este reinado de prosperidade, esta bênção, e a pessoa que nos levou a isso agora se foi. Mas eu quero que vocês notem que quando Isaías diz que ele morreu, este reinado de prosperidade poderia chegar ao fim. Ele não vê apenas um rei, mas a Bíblia diz que vê dois reis. Um era apenas um rei humano, e sim, trouxeram prosperidade, mas o outro era um rei celestial. Um era agora um rei morto, mas o outro rei que ele viu era um rei divino. E eu quero que vocês notem como Isaías vê o rei dos reis, o Senhor, é o versículo 1. Você deveria cercá-lo, sublinhá-lo, marcá-lo. Ele estava sentado em seu trono. Você não pode perder isso. Em outras palavras, a Bíblia diz que neste momento, quando surge prosperidade, inflação ou dificuldade, Deus não tem medo. Diz que neste momento em que as coisas poderiam dar errado, Deus não se preocupa. Vocês estão ouvindo esta manhã? Ele tem o controle. Essa é a primeira conclusão. Para completar o espaço em branco sobre quem é Deus, Deus é quem tem o controle. Anote isso nos seus apontamentos. Você precisa entender isso. Essa é uma declaração que precisa marcar a sua vida. Como quando você pensa que Deus é. Você pode pensar que Deus está no controle. Agora, eu só quero que você veja nos dias difíceis da vida. Quero que você veja a mesma coisa que viu Isaías. Deus está sentado em seu trono. Não se esqueçam, muitos de vocês que estão em dias difíceis e desafiadores, observam a vida e a Deus e se perguntam, como poderia Deus? E por que Deus? Você pode dar um passo para trás e dizer, espera um minuto. Aqui está a segurança da vida. Deus tem o controle. Quando a vida nos oferece incerteza, há uma coisa da qual podemos ter certeza, e é que Deus tem o controle. E deixe-me te mostrar algo importante aqui. Eu adoro isso. Eu ensinei isso muitas vezes, esta parte deste texto. E eu adoro isso porque aparece em outros lugares da Bíblia. Mas uma coisa importante aqui é, e as traduções farão o que estou prestes a fazer de maneira diferente. Depende da tradução que você tem, mas essa é a maneira como deveria ser feita. No versículo 1 você vai notar a palavra Senhor. E ela tem uma grafia diferente da palavra Senhor no versículo 5. Então eu só quero que vocês vejam isso por um minuto. No versículo 1 é uma letra S maiúscula e as outras letras estão em minúscula. No versículo 5 é Senhor, mas todas as letras estão em maiúsculas. Agora, quando você lê sua Bíblia e vê essa palavra Senhor, e tem letras minúsculas, e depois a vê novamente onde diz Senhor, mas tudo em maiúsculas, significa que há duas identidades diferentes sendo mencionadas sobre Deus. Ele está te revelando coisas. Uma das coisas que a Bíblia faz no Antigo Testamento é usar diferentes nomes para Deus ao se revelar, como se dissesse, este sou eu, isso faço. É assim que eu trabalho, e é assim que ele revelaria diferentes nomes, para revelar diferentes componentes do seu caráter. Então, o que você está vendo aqui, quando vê duas grafias diferentes, é que está te dando duas realidades diferentes sobre Deus. A palavra Senhor, em letras minúsculas, anotem isso, é a palavra hebraica Adonai. E isso é o que está dizendo. Está dizendo, viu o Senhor Adonai? Literalmente significa isso. Então pensem nisso. Ele diz, quando viu o Senhor, viu o soberano, viu o que governa, viu o fiel. Então, quando vi a Deus, isso é o que vi sobre ele. Ele é soberano. Ele é fiel e ele está governando. Agora, Adonai não é o nome de Deus. Adonai não é o nome de Deus. É o título supremo para Deus. Apenas certifique-se de entender o que estou dizendo. É o título supremo para Deus no Antigo Testamento. Agora, deixa eu te mostrar isso. Porque no versículo 5, onde você encontra a palavra Senhor em todas as letras maiúsculas, essa é a palavra Jeová. Esse é o nome sagrado de Deus. Era tão sagrado que nem mesmo o escreviam completamente. Muitos nem sequer diriam porque consideravam o nome santo de Deus tão sagrado. E então o que ele estava dizendo era, quando você lê isso, concentre-se e entenda isso. Ele estava dizendo, vi o Senhor Adonai, eu vi o Rei Jeová. Sei que muitos diriam, pastor, o que você está dizendo? Bom, deixe-me dar um exemplo. Sou o pastor Curios Deus. Curios Deus é meu nome, pastor é meu título, e ambos estão revelando algo a você sobre mim. E isso é literalmente o que está acontecendo neste trecho das Escrituras. Jeová é o nome de Deus. Vi Deus Adonai é seu título supremo de governante. E literalmente está dizendo, vi o Deus governante e fiel que é supremo sobre o universo. Agora isso fica realmente bom, então eu me concentraria se fosse você. Adonai no Antigo Testamento é Curios no grego do Novo Testamento. Então Adonai no Antigo Testamento é Curios no grego do Novo Testamento. Então o que ele estava dizendo era que o Senhor do Antigo Testamento, o Deus de quem ele está falando, que ele viu, é o Senhor Jesus do Novo Testamento. E o ponto que quero que você leve é que, quando Isaías viu a Deus, viu Adonai, o Deus soberano e governante do universo, mas também viu o único e verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, aqui está a questão. Poderíamos dizer por que isso importa? Bom, como as pessoas no trecho que lemos quando morreu o rei Isaías,
As pessoas neste trecho estavam vivendo em dias difíceis. Há dias de pecado, dúvida, desespero e dificuldade ao seu redor. Mas você sabe também como eu? Pense no que temos visto em nossa cultura desde o ano de 2019. Quero dizer, pense nas coisas que estão acontecendo e ocorrendo em nosso tempo. Há pecado, há dúvida, há desespero, há dificuldade, mas o que ele está dizendo é, e quero te dizer o mesmo, Deus hoje está em seu trono, tudo está sob controle. Eu sempre diria aos seguidores de Cristo, a dúvida deve estar de fora, a fé deve estar dentro, porque Deus sempre tem o controle. Então, quando você diz Deus, você sempre pensaria, amém, vamos, eu gosto do entusiasmo disso. Posso dizer isso a todos, que não importa o que você enfrente na vida, Deus tem o controle. Agora, isso é apenas uma lição sobre Deus. Há muito solo de um texto que vamos completar, e por sinal, se este não é o Deus que você vê, preciso que você ouça um momento, porque muitos de vocês cresceram na igreja, ouviram todos os seus ensinamentos, têm seu histórico, ideias preconcebidas, pensamentos, porque a cultura luta contra os pensamentos de Deus. Se este não é o Deus que você vê, você não está olhando para o Deus real e verdadeiro. Deus é um Deus que não importa o que pareça fora de controle para você, quando você vê Deus, Ele tem o controle. Essa é apenas uma lição. Agora vamos para o versículo 2 e 3. Aprendemos grandes lições sobre Deus. Vocês ouviram o que acabei de dizer? Eu me concentraria, deixaria meu telefone de lado das redes sociais. Deveriam ter mantido o TikTok desligado aos domingos, né? Posso dizer isso a todos? Eu diria a vocês, essa é uma lição que vocês devem aprender sobre Deus. Nestes versículos aprendemos qual é realmente o atributo principal de Deus. Pense nisso. O principal atributo de Deus não é seu poder. Quão poderoso é Deus? Bom, Ele é todo poderoso. Nada é impossível para Ele, mas a Bíblia diz que esse não é o atributo principal de Deus. Agora, muitos de nós, isso é o que pensaríamos, isso é o que o mundo pensa. Por isso o mundo tem mal entendidos quando se trata de Deus, porque a maioria do mundo... E nós pensamos que o principal atributo de Deus é o amor, e também a graça, a misericórdia, a cruz e o perdão. Então, pensaríamos que o atributo principal de Deus é o amor. Mas o atributo principal de Deus não, é o amor. Agora Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é um Deus de amor avassalador, Deus é um Deus de amor impressionante, grande demais para entendê-lo. Isso o torna Deus, e a nós o desastre que somos. Quero que você pense nisso, porque o atributo principal de Deus, você sabe qual é. A pureza. Em um mundo que constantemente quer reduzir Deus ao seu nível, Deus nem sequer pode... Quero dizer, só estou pensando sobre isso. Deus está tão longe, os pensamentos dele não são nossos pensamentos, os caminhos dele não são nossos caminhos. Alguém diria, pastor, não concordo. Penso que Deus é um Deus de amor. Verso 13, ouvir alguém que viu a Deus. Isso é o que a Bíblia diz. E um chamou o outro. Está falando dos serafins, estavam dizendo isso. Isso é no céu. Se quer saber o que fazem com Deus no céu, veja o que estão fazendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você precisa anotar, quando ouve essa terminologia, sua mente vai para onde quiser. Isso é o que deveria ser completado. Deus é santo. Essa é a declaração da Bíblia. E se você quer saber todas as lutas que temos com Deus, aqui está a realidade. Deus é santo. E quero te dar algo interessante para apoiar isso. Essa é a segunda declaração. Por sinal, Deus é santo. Deus está no controle, mas Deus é santo. Observe o que acontece bem aqui. Você sabia que a cada 12 vezes alguém diz amém? Você sabia que a cada 12 vezes que o nome de Deus é mencionado no Antigo Testamento, pense nisso por um minuto, quero dizer, de quem se trata a Bíblia, e a cada 12 vezes que a Bíblia fala de Deus nas Escrituras, a cada 12 vezes que o nome de Deus é mencionado no Antigo Testamento, 7 dessas 12 vezes a Bíblia diz que Ele é santo. Agora pense nisso por um minuto. A cada 12 vezes que o nome de Deus é mencionado, em 7 dessas vezes no Antigo Testamento, Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é pureza. Como quer que seja a pureza? Deus é lindo. Você diz, bom, pastor, o que isso significa? Ele define o que é bom. Ele define o que é mal. Ele revela o que está errado. Significa que ele revela o certo. Nem governo, nem sentimentos, emoções, pensamentos, culturas, história, nem contexto. Não, Deus faz isso. Deus é um Deus que não pode mentir. Deus é um Deus que não pode cometer erros. Seus mandamentos são perfeitos. O que ele decretou é absolutamente infalível, porque ele é justo. A palavra santo, por sinal, é a palavra hebraica Kadesh. Isso é o que isso significa. Kadesh é conhecido por nomes bíblicos de lugares, mas literalmente significa cortar ou separar. E isso é o que está dizendo, Deus é santo, santo, santo. Ele está cortado, ele está separado.
Estamos nós, mas depois está Deus. E Ele está em um nível completamente diferente. Na verdade, a Bíblia nos ensinaria que é a santidade que nos separa de Deus. Isso é o que nos separa de Deus. Ou seja, capítulo 11, versículo 9, veja o que diz. Porque eu sou Deus, o santo está entre vocês. Olha, há uma separação. É surpreendente como essas coisas acontecem. Há algumas semanas tivemos os netos em casa para passar a noite. E então tínhamos os três e estávamos nos preparando para ir dormir. E começamos a apagar as luzes, fechar as portas, fazer tudo isso. De repente ouvimos alguém batendo na nossa porta e pensamos, cara, não vou responder isso. Alguém sabe do que estou falando? Como dizendo, não vou abrir a porta. Por que eles estão aqui? Porque alguém estaria aqui. Nos preparamos para ver o vídeo da câmera de segurança e essas coisas. E voltamos para o quarto e descobrimos que nosso neto mais velho, Jackson, estava bem no meio da porta. Então olhamos para ele e dissemos, ei, você bateu na porta? E ele disse não, mas ele disse isso com muito pouca confiança. Não, alguém sabe do que estou falando. Era como minha boca dissesse não, mas meu rosto leu. Estou dizendo sim, fui eu. Mas ele disse que não. E nós estávamos tipo, não, Jackson. E percebemos que ele estava brincando. Ele estava tentando nos enganar. Até peguei. Então ele ficou preso, né? Porque nós pensamos, você bateu na porta. E era como, eu deveria confessar, deveria me apegar ao truque e tudo isso. E dissemos a ele, Jackson, está tudo bem. Só queremos saber, foi você... Não. E cara, ele simplesmente se manteve firme. Então perguntamos a ele e fazemos a leitura cristã de que você não deveria estar contando mentiras e sabe o que a Bíblia diz. E tudo isso fizemos como uma criança de 5 anos. E bom, finalmente fomos dormir e ele estava na cama com a gente. E Amy se inclina e diz, agora Jackson, se eu perguntasse a Jesus se você bateu naquela porta, o que ele diria? Bom, o que é Deus? Deus é santo? Uma criança de 5 anos pode entender isso. Ele olhou para Amy e disse, ele diria que sim, agora vai dormir. Então somos nós, e você diz, pastor, por que você compartilha isso? Porque a Bíblia diz que somos pecadores, essa era a medida. Você bateu naquela porta? Não, eu vou mentir. O que Deus diria? Bem, Deus não mentirá. Então ele diria sim. E você não precisa ensinar essas coisas. Nunca ninguém afastou Jackson e disse, ei, você poderia avançar na vida se aprender a mentir. Você se apegará à história, todos nós somos pecadores. Compartilho isso. Foi realizada uma pesquisa. É interessante, e eu ouvi isso há muitos anos. Foi assim há muitos anos, pessoal. Pensem nisso. Já estamos vendo isso. Você sabia que, em média, 36% dos pastores têm uma cosmovisão bíblica, o que significa que alinham suas vidas com a Bíblia? Você sabe que é cerca de 13% se você sair do pastor principal, das pessoas que estão nos liderando, nos ensinando e construindo igrejas por todo o nosso país. Há anos fizeram uma pesquisa com milhares de estudantes. Estamos onde estamos? Homens e mulheres que estavam se preparando para o ministério e fizeram 2 perguntas para tentar entender suas crenças sobre Deus. Perguntaram, o que faz Deus? Deus. E isso é o que perguntaram a eles. Você pode escolher qual você acredita. Número 1, o amor de Deus inclui todas as pessoas e seu desejo é que todos o conheçam. Todos nesta sala diriam, eu concordo com isso, pastor. 83% estavam de acordo. Mas o amor de Deus inclui todas as pessoas. Aqui está o segundo. Deus é santo, o mal não prevalecerá. Apenas 18,3% dos futuros líderes no ministério concordaram com essa afirmação. Deus é santo, o mal não prevalecerá. Isso é ensinado nas escrituras, nesta escritura passada. Apenas 1,1%. Diz que afirmamos ambas as declarações igualmente. Apenas 1,1%. Dito isso, afirmamos ambas as declarações na proporção de 4:1. Os estudantes de seminário que te ensinarão, guiarão e investirão em você, escolheram o Deus do amor em vez do Deus da santidade. Alguém diria, pastor, o que se destaca? Escutem com atenção. Aqui está a razão pela qual isso importa tanto. Se você não conhece um Deus que é santo e odeia o pecado, você não conhece o Deus verdadeiro. Agora, só quero dizer isso porque o mundo precisa ouvir. Não estou ensinando isso porque eu acredite. Não estou ensinando isso porque, você sabe, alguma denominação acredite. Estou apenas tentando ser como a Bíblia. Estou ensinando isso porque a Bíblia ensina. Na verdade, eu diria isso a vocês. Escutem com atenção. É o pecado do homem. E é a santidade de Deus, sua justiça e seu amor que forçaram o castigo de Jesus Cristo na cruz. Estamos perdendo isso. As pessoas realmente não entendem isso. Espera um momento. O mundo é tão injusto. E como poderia Deus? Escutem-me com muita atenção. Este Deus que julga, ama e é santo, esmagou Jesus por toda a injustiça que você vê. Esse era o seu propósito. Esse era o plano dele. Sim, tem que haver um pagamento, alguém tem que pagar. Isso está errado. Isso é injusto. Assim não deveria ser a vida. E o mundo se enfurece contra Deus com essa atitude. Mas a realidade é que é exatamente isso com o que lutamos, que esmagou Cristo na cruz. Porque Deus preferiria esmagar Cristo do que te esmagar a você. Esse é o ensinamento da Bíblia. E, no entanto, de alguma forma, perdemos isso.
Nós nos sentimos desconfortáveis na igreja de Jesus Cristo e todos dizem, bom, eles deveriam amar o que eu amo e ter o que eu tenho e fazer o que querem e mais. E estamos perdendo a mensagem da cruz. O pecado do homem foi quem o fez. Observe a palavra santo, ela se repete 3 vezes. Isso não é por acidente. Quando os hebreus queriam enfatizar algo, usavam o método da repetição. Então, quando digo coisas repetidamente, isso tem um propósito bíblico. Aí está, querida. Vamos, né? Você sabia que só há um atributo em toda a sua Bíblia? Aproximem-se e entendam isso. Há apenas um atributo em toda a sua Bíblia sobre Deus que se eleva a outro nível. Escutem-me com atenção. A Bíblia nunca diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia nunca diz que Deus é graça, graça, graça. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Você nunca entenderá o amor de Deus. Escute-me. Você nunca vai entender o amor de Deus. Nunca vai entender a graça de Deus se você desculpa o pecado e pensa que não é tão importante. Você nunca vai entender a graça de Deus, porque até que você entenda a santidade de Deus, sua perfeição absoluta, você não pode se desviar. Não pode ir contra a santidade absoluta de Deus. É isso que faz a graça ser tão absolutamente incrível. Isso é o que a Bíblia ensina. E assim Isaías tem uma visão desse Deus. Observe o que acontece porque há mais. Quero te dar isso no versículo 5. Ele diz assim, então eu disse, ai de mim que estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros, porque meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é o que acontece quando Isaías viu o Senhor em sua santidade. Agora escute com atenção. É esse o Deus que você adora? Quando Isaías viu Deus em sua santidade, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele se viu em sua pecaminosidade. Se você está aqui e pensa que porque vai à igreja todos os domingos você é santo, você é bom, então você nem entende o que a Bíblia ensina. Isso é o que a Bíblia ensina. Não há nenhum de vocês ocupando um desses assentos em qualquer compartimento e área deste edifício, em qualquer lugar, que tenha um padrão que corresponda, uma vida que corresponda ao padrão de Deus. Você é um pecador. Dirão, ele entendeu? É quando você vê a Deus em sua santidade, adolescentes. Alguns de vocês que talvez ainda não confiaram em Cristo, é quando veem a Deus em sua santidade. Olha, isso é o que o mundo não vê. Se veem a si mesmos e dizem, eu mereço isso porque Deus me ama, Deus diz, não, não, não. Quando você me vê em minha santidade, você se verá a si mesmo em sua pecaminosidade e verá o mundo em sua maldade. Porque Deus é um Deus santo. Isso é o próximo que quero te mostrar. Deus é um Deus que revela o pecado. Certifique-se de entender isso. Não podemos nos deixar intimidar por isso. Deus é um Deus que revela o pecado. A razão pela qual Deus revela o pecado é porque todos são pecadores. Porque todos pecaram e estão completamente destituídos do padrão. A santidade de Deus. O salário do pecado é a morte, a separação. Porque Deus é santo e você não é. Deus é santo e eu não sou. Essa é a separação que Deus nos dá. Deus é um Deus que revela o pecado. Quero te mostrar algo aqui. Desde Isaías capítulo 1 até o 5, Isaías está pregando sobre todos os outros. É como a igreja de hoje. Desde Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, parece que ele está pregando ao mundo 6 vezes. Você sabe o que a Bíblia diz? Escutem bem. Ai daqueles... Vamos agora, isso é como a igreja. Me surpreende que não aplaudiram. Vamos, pastor, dá tudo de si. 6 vezes. Ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. É isso que fazemos às vezes. Ligamos a televisão. No telejornal, ai daqueles. Vamos, podemos ser assim às vezes. Está tudo bem esta manhã. Versículo 8, versículo 11, versículo 18, versículo 20 e versículo 21, Isaías diz, ai daqueles. Mas quando ele vê a Deus e olha para a sua própria vida pessoal, sabe o que ele diz? Ai de mim. Sabe a diferença esta manhã? Posso te dizer algo? Sabe por que estou certo de que há pessoas que virão à nossa igreja por um tempo ou um domingo e depois irão embora? É porque se sentem culpados? Se sentem culpados pela vida que levam? Se sentem culpados pelas suas decisões? Querem ir a algum lugar? Uma vez eu estava testemunhando para alguém no Texas, era meu motorista do Uber. Eu estava conversando com ele sobre igrejas locais e como Deus mudou minha vida. Então, espero que em algum momento da sua vida, um pastor se preocupe o suficiente com você para se levantar e dizer, ei, queremos nos divertir, mas queremos fazer isso honestamente e queremos fazer isso da maneira certa, onde te mostramos o que te espera se você não conhece Jesus. Olhe, escute, você nunca se verá como realmente é, até que veja Deus como Ele realmente é. Você nunca vai se ver por quem realmente é. Posso te dizer uma coisa, todas as pessoas que se levantam e dizem, mas Deus me fez, e eu tenho esses desejos e essas motivações, e colocam isso em Deus, nunca viram a Deus por quem realmente é.
Olha, muitos não percebem é que todos têm o impulso e o desejo de se afastar de Deus, de se rebelar contra Deus. Costumo dizer que se você quer se juntar a um clube social, basta pagar. Mas para se juntar à igreja, você precisa admitir que é um pecador que precisa de um Salvador. Isso é o que eu amo na igreja de Jesus Cristo. Não deveria haver pessoas orgulhosas aqui. Para entrar no nosso clube, admita: ai de mim que estou perdido. Todos estão bem esta manhã. O pecado é aceitável desde que eu ame a Deus, mas simplesmente tenho esses desejos. Eu ouvi sobre um pastor, e também me perguntaram isso, mas há tanto ensinamento bom sobre este texto. Mas eu ouvi sobre um pastor, alguém se aproximou dele e perguntou: você acredita que Deus é um Deus de amor? A Bíblia diz: Deus é amor. Então perguntam, se Deus é um Deus de amor, como ele poderia enviar alguém ao inferno? Se Deus é um Deus de amor, como poderia Deus? Alguns perguntam, se Deus é amor, como ele pode mandar alguém ao inferno? Pergunta errada. O mundo está fazendo a pergunta errada. Tanto os que estão aqui na sala, quanto os que talvez estejam online, podem estar fazendo a pergunta errada. A pergunta não é, como poderia um Deus de amor enviar alguém ao inferno? A pergunta é, como poderia um Deus santo levar um pecador ao céu? Isso é o que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia ensina é que todos nós somos pecadores. Como poderia um Deus que é santo levar alguém como você? Posso te dizer uma coisa. Escute-me com atenção. Alguém como eu, como poderia Deus levar alguém como eu que admite isso? Ai de mim, porque estou arruinado para o céu. Olha, lembre-se, o pecado, escute isso com atenção, é fundamentalmente a independência de Deus. É isso que é o pecado. Vou viver minha vida independentemente de Deus. Onde nos dizemos, eu sei o que é melhor. Posso viver sem Deus? Posso viver sem Deus? Posso viver como quero. Não importa quem é Deus, não importa o que Deus diga. Desejo isso, então vou perseguir essa coisa. Mas quando você olha, quando vemos Isaías tem uma visão correta de Deus e uma visão correta de si mesmo. E o mesmo Isaías olha para Deus, olha para si mesmo e diz: ai de mim que estou perdido. Ai de mim que estou perdido. Olha, quando desculpamos nosso pecado, você tem que anotar isso. Não entendemos nosso pecado. Quando desculpamos nosso pecado, não entendemos nosso pecado. A palavra arruinado aqui que Isaías usa significa literalmente desmoronar-se pelas costuras. Você já sente que sua vida é assim? Sinto que meu casamento está desmoronando pelas costuras. Sinto que meus relacionamentos estão desmoronando pelas costuras. Tudo está desmoronando. As coisas que fiz, os lugares que visitei e as coisas nas quais me envolvi estão desmoronando. Isaías diz isso. Isaías diz, fui totalmente exposto diante de Deus. Realmente examinei minha vida, mas a comparei com olhar para Deus e não há desculpa. Agora, nossa cultura, escuta, funciona no mundo das desculpas. Culpamos nosso pecado, a nossa criação, experiências e desafios. E fazemos isso todos apenas para nos justificar. Você sabe o que Deus faz? Deus vem até você na sua prisão. Deus vem até você na sua ruína. Deus vem até você na sua vida, quando parece que simplesmente está desmoronando pelas costuras. E Ele te diz, ei, quero te oferecer liberdade. E se você responder a Deus com desculpas, então Deus diz, simplesmente pare. Fique onde você está, porque é óbvio que você pode fazer isso sozinho. É óbvio que você pode resolver isso. É óbvio que você está bem com as coisas. Mas ele diz isso, mas se você for sincero, se me contar o que está acontecendo, se confessar, eu vou tirar as correntes e te libertar. Olha, eu quero que você me ouça esta manhã. E cara, eu só estou tentando te ensinar quem é Deus. O pecado é uma prisão da qual você nunca será libertado, até admitir que é sua própria culpa. O pecado é uma prisão da qual você não escapará até admitir sua culpa. Versículos 6 e 7. Lembre-se das palavras dele, escute com atenção. Ele disse, estou arruinado. É como se eu estivesse desmoronando pelas costuras quando vejo quão grandioso é Deus. Depois ele diz isso no versículo 6. Então um dos serafins voou até mim com uma brasa acesa na mão. Serafins literalmente significa isso queimado. Significa queimado. É uma representação disso que eu havia tirado do altar. Versículo 7. Tocou minha boca com ele e disse, isso tocou seus lábios, removeu sua iniquidade e perdoou seus pecados. Serafins são tochas flamejantes. E de novo, ele só está tentando descrever o que vê. E a Bíblia, se você a percorrer, mostra a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Muitas vezes usam o que viram neste mundo para explicar isso. Tenta te dar uma imagem do que está vendo. Quero que você note, digam-me se vocês me ouvem. Observe que o serafim pega a brasa do altar. Você deveria cercar com um círculo a palavra altar, bem ali nesses versículos. Ou seja, olha, ele pega essa brasa do sacrifício e a coloca na boca de Isaías. Sabe o que representa essa brasa acesa? Escute-me com atenção. A graça do Deus Todo-Poderoso? Em outras palavras, há um altar, há um sacrifício. E então o que acontece é que há esse sacrifício pelos pecados. E ele pega a purificação do sacrifício e a aplica a Isaías. E a Bíblia diz, agora você está limpo.
Essa é uma imagem da cruz de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. E quando você aceita o pagamento pelos seus pecados, quando escolhe responder e confiar no que Cristo fez por você, é uma representação de que esse sacrifício de Cristo toca sua vida e você é feito limpo. Preciso falar com vocês. Vocês estariam muito mais empolgados com o que estou dizendo. Então deixe-me desmembrar isso para vocês, porque aqui está a lição. Estamos seguros que um Deus completamente santo faz um caminho para que pessoas completamente pecadoras tenham sua pena paga e seu registro de pecado limpo de forma definitiva. Isso é verdadeiramente incrível. Que um Deus completamente santo faz um caminho para um povo completamente pecador. Quase não dizemos isso na igreja porque temos muito medo de ofender as pessoas, mas esse Deus completamente santo abriu caminho para um Deus cristão pecador para garantir que sua pena está paga e seu registro de pecado está limpo. Essa é uma imagem do sacrifício de Jesus Cristo. Aqui está a próxima lição. Deus é um Deus que perdoa. Vocês sabem por que Deus revela o pecado? Deus revela o pecado, mas Ele revela o pecado para perdoar o pecado. Em outras palavras, Deus não enviou seu Filho ao mundo para te condenar, mas para te libertar. Deus está dizendo, estou revelando que isso é um pecado. Isso não é o melhor para você. Isso não é o que você precisa para a sua vida, mas estou fazendo isso para poder te libertar, para que o registro do seu pecado possa ser limpo e perdoado, como se você nunca tivesse pecado por Jesus Cristo. Isaías não foi limpo até que se sincerou. Você já se sincerou com Deus? Você já se sincerou com Deus? Você vê, quando Isaías confessou, ele era um homem de lábios impuros. O Senhor o tocou e o fez limpo. Quero que você veja versículo 5. Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Vivo entre um povo de lábios impuros, porque meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só um versículo no meio que está te explicando o que aconteceu. E você chega ao verso 7. Ele tocou minha boca com isso e disse: eis que isso tocou seus lábios e sua iniquidade. Sou um homem de lábios impuros, não estou bem. Minha vida está desmoronando e sua iniquidade é tirada. E os seus pecados são perdoados? Para alguns que dizem, pastor, você ensina o Antigo Testamento, e eu sei que o Antigo Testamento não é exatamente a mesma coisa que o Novo Testamento, que se você confessar seus pecados, Deus é fiel e Ele é justo. Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Olha isso, você não pode pecar tanto quanto Deus pode perdoar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque eu te digo que foi nos últimos meses que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Nos últimos meses passei muito tempo com o Senhor. Eu quis entrar neste ano novo dizendo, Deus, quero ser tudo o que Tu desejas. Deus me mostrou minha pecaminosidade, meu passado e de onde eu venho. E a vida que eu estava vivendo antes dele. E simplesmente me lembrou o quão bom, gentil e amoroso Ele é. Eu adoro isso. Isso é bom para a igreja. Pode haver alguns pecados dos quais o homem não pode falar. Mas não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Isso é bom. Mesmo quando você se sente mais imperdoável, mesmo quando você se sente mais irredimível, como Deus poderia me redimir alguma vez? A Bíblia diz que Deus é paciente, longânime, não desejando que ninguém perca seu perdão. Isaías disse a Deus, vou ser sincero. E Deus disse, bom, se você vai ser sincero, eu vou te limpar. Isso é tão bom esta manhã. Isso é tão bom esta manhã. Olha, a boa notícia é que a santidade de Deus revela a pecaminosidade do homem. É isso que acontece. A santidade de Deus revela a pecaminosidade do homem, o que pode resultar no perdão dos pecados. É incrível ou não? Temos um mundo intimidado pela santidade de Deus. Dizemos, bom, sei disso sobre Deus. Ele gostaria que eu tivesse isso. No entanto, a Bíblia está gritando para nós. Está gritando para nós. A santidade de Deus revela a pecaminosidade do homem. Não para o bem do julgamento, mas porque o julgamento já passou. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há condenação, não há julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele fez isso por você. A santidade de Deus revela a sua pecaminosidade para que você possa conhecer o perdão. E veja isso, se você entender que cada pecado é uma rebelião direta contra um Deus santo, cada pecado é uma rebelião direta. Sei o que Deus diz sobre isso, mas isso é o que eu vou fazer. Sei o que Deus quer com isso, mas isso é o que eu vou. Isso é uma rebelião direta. Escute-me com atenção. Quando você entende isso, então o perdão dos pecados se torna ainda mais surpreendente. Na verdade, deixa eu te dar o seguinte, porque isso leva a outro nível.
Deus é um Deus que nos chama ao serviço. Ou seja, Deus tem esta mensagem gloriosa, Ele tem esta verdade gloriosa. E sejamos honestos, aproximem-se e entendam. Você não acha que muitos no mundo não concordam com o que foi revelado sobre Deus hoje? Que grande parte do mundo usa uma linguagem diferente para explicar o Deus de quem estamos falando. E no entanto, aqui estamos na Bíblia, e a Bíblia diz, não sou isso, sou isso. E então a resposta dele é Deus. É um Deus que nos chama ao serviço. Deus nos chama a tomar isso que aprendemos porque vimos nossa pecaminosidade. Nunca se esqueça disso. Você é um pecador que precisa de perdão. E não importa quão boa tenha sido a sua vida. Quando você pega a sua vida e a compara com a santidade de Deus, a pecaminosidade aí, mas oferece perdão. E quando você entende isso, Deus diz, agora estou te chamando ao serviço. Olha, a purificação sempre leva ao chamado. Essa é uma boa palavra bem aí. Para alguns de vocês que só querem vir à igreja e sentar, ouvir, aprender e saber. E muitos só querem saber e aprender. E querem saber sobre cada personagem mencionado nas Escrituras. Agora, não há nada de errado em querer saber, mas quero que vejam que a purificação leva ao chamado, não só saber, mas fazer. Versículo 8. Vejam o que diz. E então ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías, não, você viu a santidade de Deus. Você já viu a pecaminosidade em si mesmo? Você viu o perdão que ofereço? Agora, quem vai contar? É uma grande pergunta. Jesus diz, quem irá por mim no Novo Testamento? Deus diz, quem irá por mim no Antigo Testamento? Você sabe que as grandes oportunidades estão em pequenos atos de serviço. Você nunca sabe quando será um momento em que Deus te convidará a fazer algo por Ele. E você sente e responde, e isso pode levar a uma grande mudança na sua vida. Posso te dizer isso? Eu estava na rua Downville, em Dalton, Georgia, e senti Deus me dizendo, quem enviarei e quem irá por mim? E eu disse, Senhor, aqui estou, envia-me a mim. E eu nunca pensei que estaria no noroeste do Arkansas. Posso dizer isso a todos? Olhe para mim. Eu nunca teria acreditado aonde Deus levou minha vida e o que Ele fez. Agora vou te dizer por que Ele estava disposto a ir. Porque viu a Deus. Você fará algo significativo? Isso é fundamental na nossa igreja. Fazemos tudo o que fazemos. Você fará algo importante com sua única vida? Ou você simplesmente ficará no seu pequeno canto de conforto? E alguns de vocês realmente servem, mas estão no seu pequeno canto de conforto. Apenas fazendo o que você gosta para obter o que você gosta e ter o que você gosta. Mas realmente não há um coração que diga, Senhor, aqui estou, envie-me a mim. Se você estudar nossa jornada de vida em permanência e não souber sobre isso, ou o que significa, pode aprender online e assistir a vídeos sobre isso. As duas primeiras aulas abordam sua relação com Deus e os fundamentos necessários para saber sobre Ele. Você não pode viver uma vida egoísta e uma vida significativa. É uma impossibilidade. Lembre-se, Jesus disse isso, ouça-me, a importância vem do serviço. Isso é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que a medida da sua grandeza será em termos de serviço e não de status. Isso é o que a Bíblia ensina, que é de lá que vem. Em Isaías capítulo 6, versículo 8 diz, então ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Você pode preencher esse vazio na sua vida. Então ele disse, aqui estou, envie-me a mim. Depois da purificação vem o chamado. E depois do chamado vem o compromisso. Você está comprometido, porque isso é o que você vê quando vê Deus. Olha, Deus é um Deus que nos chama ao compromisso. Certifique-se de anotar isso. Às vezes, eu penso que muitos acreditam que Deus é santo. Muitos acreditam que Deus revela a pecaminosidade e a maioria acredita que Deus oferece perdão. Mas você pode seguir para o próximo passo. Você pode ir para o próximo lugar. Você pode ir. Eu ouvi esse chamado e me comprometi com ele. Vamos a todos esses lugares e Isaías respondeu, aqui estou, envie-me a mim. E Isaías não hesitou. Ele deu um passo à frente. Ele disse, Deus, me use. Graças a Deus. E Isaías não fez o que faríamos nós. Aqui estou, mas envie-os a eles. Aqui estou, mas vá você, pastor, nós te apoiamos, certo? Isaías não respondeu à pergunta ser outra. Ele não disse, Senhor, tudo depende de onde você quer que eu vá. Então eu responderei. Isaías não tinha ideia de para onde iria, não tinha ideia do que faria, não tinha ideia de quando partiria e não tinha ideia de como tudo se resolveria. Mas ele disse, para onde me guiar, eu irei. O que me pedires, eu te darei, e o que quiseres, eu farei. Muita gente diria, pastor, não tenho certeza se tenho esse tipo de fé. Não tenho certeza se tenho o tipo de fé que pode me levar a servir na igreja local e a compartilhar minha vida e o que Deus está fazendo com outras pessoas. Escute-me com muita atenção. Você não fará isso, até que você veja Deus. Mas quando você ver Deus, você fará. Essa é a minha preocupação.
Essa é a minha preocupação. Quando você vê Deus, tudo isso se torna um componente da sua vida. Você vê Deus por quem realmente é. Deus santo, poderoso, forte. Para alguns de vocês que lutam para confiar em Deus, no Deus fiel que lhes dará uma vida melhor, Deus diz: posso fazer mais do que você pede ou imagina. Você vê um Deus amoroso, um Deus de graça, e quando você vê esse Deus, dirá: Deus, envie-me. Eu irei aonde você quiser que eu vá. Farei o que você quiser que eu faça. Darei o que você quiser que eu dê. Li sobre um pastor que disse isso e achei muito bom. Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer propósito. Se apenas disserem: aqui estou, envie-me a mim. Então eu tenho uma pergunta para todos nós esta manhã: a quem enviarei e quem irá por nós? E você pode escrever o nome do seu bairro onde Deus te colocou? A quem enviarei? Quem irá por nós? Para a região menos evangelizada, número 32, nos Estados Unidos da América, o noroeste do Arkansas. A única pergunta que qualquer um nesta sala precisa responder é se você dirá ou não: aqui estou, envie-me a mim. Quero te perguntar uma coisa. Você sabe se o Deus que você adora e o Deus que diz conhecer é o Deus verdadeiro? Ou seja, como você sabe, só porque você vai à igreja aos domingos? Só porque você suporta meus sermões, mesmo que eu sempre acabe o tempo, posso dizer isso? Quero dizer, como você sabe? Bem, eu posso responder isso. E eu posso responder com 100% de precisão. Quando vê que Deus é santo, e você se vê como pecador, e você percebe que sua pecaminosidade realmente precisa do perdão desse Deus santo, e verdadeiramente confia nele, você pode ser salvo. Que ele proporcionou esse perdão através de seu Filho Jesus Cristo. E você oferece o resto da sua vida para ser usado por ele, você pode saber que esse é o Deus verdadeiro, porque isso é exatamente o que o Deus verdadeiro revela. Você não precisa ter nenhuma dúvida sobre isso. E assim, Pai, te agradecemos por este tempo e por este trecho tão claro das Escrituras sobre o Deus que Tu és. Agarre cada coração, agarre cada vida. Este pode ser o primeiro momento em que você mostrou quem você é, dê-lhes valor para responder. Em nome de Jesus oramos. Amém.